Cast. Minha Nossa Senhora! Vai marcar o gol, a bola vai entrando, o gol! Na perna esquerda, ele tá parado! Tá lá dentro! Levantamento pro Van Persie de cabeça! Outra bola levantada, olha a fera! Chute de fora pro gol! Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Júnior Dário e no Resenha no MegaCast de hoje nós vamos falar sobre Edson Arantes do Nascimento, o nosso rei do futebol, o Pelé, o brasileiro Pelé. Pelé que nasceu em Três Corações, Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Pelé, né? O maior jogador de todos os tempos, amplamente considerado. Olha, em 1999 ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, a IFFHS, e foi um dos vencedores conjuntos do prêmio de melhor jogador do século da FIFA, porque ele dividiu o prêmio com Pelé. Naquela época, a votação era feita por presidentes de confederações, conselheiros da CBF, ex-jogadores. Por grande maioria dessa classe elegeram Pelé, mas pela internet o mais votado foi o Maradona. Então, no meu ponto de vista, injustamente, o Pelé divide o prêmio de jogador do século com o Maradona. Pelé que marcou muitos gols na carreira, recorde. Olha, ele fez 1.281 gols em 1.363 partidas, que inclui amistosos não oficiais, tá bom, gente? E olha só, recorde no Guinness Book. Nunca ninguém superou. Ele tem a marca impressionante de quase um gol por partida. Ganhou N títulos pela seleção brasileira, vários títulos também pelo Santos Futebol Clube. Pela seleção brasileira, ele foi campeão do mundo em 1958, 1962 e 1970. Em 1966, infelizmente, ele se contundiu na fase de grupos e ele não pôde jogar a Copa, e o Brasil, inclusive, foi desclassificado também na fase de grupos. Marcou 77 gols em 92 jogos pela seleção brasileira. Recorde! Foi campeão pelo Santos Futebol Clube. Os principais títulos conquistados pelo Santos foi o bicampeonato da Libertadores de 1962 e 1963 e também o bicampeonato mundial de 1962 e também 1963. Desde que o Pelé se aposentou em 1977, ele é tido aí como embaixador do futebol em todo o mundo, né, por toda a importância que tem o Pelé. Pelé era especialista, jogava em todas as posições. Ele é atacante de ofício, mas jogava como meio atacante, já jogou como meio armador, já jogou como centroavante. Pelé chutava com as duas pernas. Ele se dava ao luxo de bater falta ou com a esquerda ou com a direita, dependendo do posicionamento do goleiro e do posicionamento da barreira. Em 1975, ele foi contratado pelo Cosmos dos Estados Unidos, e ele foi lá realmente implantar o futebol nos Estados Unidos. E olha só que legal, quando ele foi para os Estados Unidos e levaram ele à Casa Branca, o presidente americano Ronald Reagan disse o seguinte, abre aspas: "Meu nome é Ronald Reagan. Sou presidente dos Estados Unidos da América, mas você não precisa se apresentar, porque todo mundo sabe quem é Pelé", fecha aspas. Pelé era incomparável. Olha só, tem outra personalidade do futebol, Franz Beckenbauer, capitão da seleção da Alemanha, campeã de 1974. Ele dizia o seguinte: "Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Ele reinou supremo por 20 anos. Não há ninguém, nada que se compare ao Pelé. Agora tem um cara chamado de Ferenc Puskás. Inclusive até existe o prêmio Puskás do gol mais bonito dado pela FIFA. Esse cara húngaro jogou pelo Real Madrid, foi um dos grandes jogadores da história do futebol. Ele dizia o seguinte, abre aspas: "O maior jogador da história foi Di Stéfano. Recuso-me a classificar Pelé como jogador. Ele estava muito acima disso." Jes Fontaine, gente, olha só, atacante francês, artilheiro da Copa de 1958, ao qual o Brasil foi campeão. O Pelé ganhou a Copa com 18 anos. Ele disse o seguinte, olha, abre aspas: "Quando vi Pelé jogar, senti que deveria pendurar minhas chuteiras." Impressionante, né? Um craque, Jes Fontaine, para a história do futebol mundial, a reverência que ele dá realmente ao Pelé. O capitão da Inglaterra, pessoal, que foi campeão da Copa de 66, ao qual o Pelé não pôde jogar porque se contundiu, Bob Moore, gente. Olha o que o Bob Moore falou: "Pelé foi o jogador mais completo que já vi. Ele tinha tudo: 2 pés bons, magia no ar, rápido, poderoso. Poderia derrotar pessoas com habilidade, poderia superar pessoas facilmente. Com apenas 1,5 metro de altura, ele parecia um atleta gigante em campo. Equilíbrio perfeito e visão impossível. Ele foi o maior porque ele podia fazer qualquer coisa dentro de campo. Lembro-me de Saldanha, técnico da seleção brasileira, se perguntado por um jornalista brasileiro quem era o maior goleiro da sua equipe. Ele disse: Pelé.
o homem poderia jogar em qualquer posição. Este é o nosso Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Pelé que este ano protagonizou aí uma reportagem por parte até do filho Edinho, que disse que o pai estava sofrendo de depressão. Pelé passou por um procedimento cirúrgico em 2012 para colocar uma prótese no seu quadril e houve uma certa rejeição. De lá para cá, ele tem sofrido muito para andar e sofre também pela questão da idade. Mas Pelé já respondeu via sua assessoria dizendo que não está com depressão, que ele enfrenta com naturalidade os problemas que a idade lhe impõe, mas que ele ainda consegue cumprir suas agendas comerciais, as suas agendas institucionais, e ele sabe da importância que tem a figura do Pelé para com o futebol mundial. Tá bom, galera? Aqui é o Júnior Dário e esse é o Resenha no MegaCast de hoje. Tá ligado? Tá na Mega! MegaCast!